Oi, brasileiro, sou eu, Isabel Delira Moore. Eu vivo aqui nos Estados Unidos, na área de Los Angeles, Califórnia. E- Esse, ah, esse grupo que está aí envolvido com o da esquerda, fazendo fraude nas urnas da eleição, é o grupo do terrorista George Soros. George Soros é um judeu, petróleo investor. He invests in ethanol all the time. He's in Argentina, leading a destruição do Sul da América. Vocês necessitam ir nas redes públicas e denunciar esse terrorista. Esse grupo, Jorge Soros é um terrorista comunista que criou a Open Society Foundation. Open Society Foundation é uma associação sem princípios, livre, e ele defende o homossexualismo, ele defende os criminais que matam, ele defende os líderes corruptos, como Lula, não como outros de outros países. Ele defende tudo que é ruim. A Open Society Foundation significa a fundação aberta, sem princípios, não tem Deus, e ele é judeu, ele não crê e não gosta de Jesus, e ele está conectado com todos os investidores de petróleo, empresários e milionários, bilionários dos Estados Unidos, aqui no centro de Nova York, onde fica toda a administração de todos os recursos do mundo inteiro. A American se pôs na posição de líder do mundo e se corrompeu. E essas pessoas que são empresários, líderes do meio ambiente, cientistas, bilionário, milionário, trilionário, empresário, todos eles são a maioria judeus e não judeus também. Israelita, são puros judeus, não são cristãos, que controlam os Estados Unidos com os americanos, porque os israelitas vêm para cá, que a América protege os ataques contra Israel no Oriente Médio. A América põe militar para proteger Israel em todos os países em volta de Israel. E aí, israelitas vêm para os Estados Unidos, agradecendo a América. Aqui são os investidores de petróleo, investidores de recursos, os empresários, os advogados dos Estados Unidos. A maioria são judeus, inclusive um brasileiro estúpido judeu que nasceu no Brasil, porque na época que os pais dele vieram para os Estados Unidos, muitos anos atrás, a América não estava dando visto para judeu. Então, o Brasil e outros dois mais países estavam dando, eles foram para o Brasil, os pais desse Henrietta, que o nome dele é Bill Handel. Ele nasceu no Brasil, quando ele tinha 5 anos, o pai e a mãe conseguiu visto para vir para essa América. E aqui ele se tornou um advogado do governo e ataca o Brasil junto. O nome dele é Bill Handel. Então, vocês, quem está fazendo essa guerra aí é o grupo dos empresários dos Estados Unidos, que são todos concentrados em Nova York. Nova York. Vocês já escutaram falar no Wall Street? Aí fica todo o sistema de investimento dos Estados Unidos. Eu vivo aqui na Califórnia, no lado sul, Los Angeles, ok? E vivo aqui por 32 anos e meio, vai fazer 33 anos em maio. E aí, sabe o que aconteceu? O Jorge Soros criou essa associação comunista terrorista e os judeus, investidores de petróleo, que destrói a Petrobras diário, são os israelitas, americanos e europeus, os centrais. Eles são o centro. E aí tem outros, claro, de outros países, mas eles são os que lideram o sistema de terror no petróleo, nos recursos de outros países, petróleo, no sistema de empresarial, no sistema de líderes do meio ambiente. Inclusive, a América ataca a Amazonas diária e a América
invadiu a maioria dos estados em volta de Manaus, onde está Amazonas, por exemplo, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, Acapá, e todos esses estados, e o Nordeste, não, o Brasil todo está invadido pelos Estados Unidos, mas é tudo silenciosamente. O que é terrível de ver é que os grupos da direita aí do Brasil, e da esquerda também, eles estão sendo destruídos pelos americanos, terroristas, socialistas, comunistas, como os investidores de petróleo, os empresários, os líderes de grandes companhias, os bilionários, trilionários, milionários e os presidentes, como o Trump, o Biden, o Bush, o Clinton, diz que é amigo do Brasil. Eles destruíram toda a Latinoamérica. A Venezuela foi destruída por esse satanás terrorista George Satânico W. Bush. Ele destruiu a Venezuela. O Chávez tinha problema na época e ele foi lá se aproveitando da miséria do país, por causa do Chávez, atacou o Chávez e atacou o petróleo e tomou o petróleo aqui na América. Tem posto de gasolinas que a América roubou da Venezuela. Aqui tem uns caminhãozão que carregam os petróleo. Tem uns aqui por aqui perto que eu vejo como Conico. É da Venezuela e a América tomou tudo, gente. Gente, o Brasil é um dos países que mais tem petróleo em recurso. A América ataca mais que qualquer outro. E outra coisa, olha, a América é o problema do mundo. A América destruiu o mundo com os israelitas, com os europeus e todas as outras raças, muitas outras raças, como, por exemplo, Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas. Esses são os prostitutos dos americanos, que no passado a América protegeu muitos países de guerra, mas é assim, eles vão lá, ajudam e tomam o país, ele coordena os países. E os filipinos, indonesianos vêm para cá, essas raças, e aqui se tornam os malignantes, igual os americanos, destruindo tudo, abusando da criação de Deus, e não tem leis para defender. Como, por exemplo, aqui os filipinos são racistas. Eles só protegem a família. Eles abusam dos animais, dos indonesianos. E as leis da Califórnia e de muitos dos estados aqui na América sobre os animais, sobre a criação, é muito pobre. Ok? Eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou falando o que eu vejo dia a dia e passo. Aqui o racismo é seríssimo contra os brasileiros, contra os latinos, porque a América destruiu toda a Latinoamérica e está no processo de continuar destruindo. Quem? Os investidores de petróleos, os milionários, os bilionários, os empresários, os grandes líderes de companhias riquíssimas. E os governos americanos ficam calados porque não quer defamar o país e o dinheiro que os empresários, os investidores de petróleo, os que atacam a Amazônia, faz com o petróleo aí, com a Edebrigete, Braskem, Zino Taipu, todas essas companhias e também aí como falo soibim aqui, soibim é a soja. Eles atacam a cana-de-açúcar, tudo, gente. E vocês nem sabem. A China nunca atacou. Agora, de uns 3 anos para cá, 3 anos e meio, começou a comprar as propriedades do Brasil e da Latinoamérica, porque a América quer fazer da China o que faz com a Latinoamérica. E ninguém gosta, nem o presidente gosta, mesmo os comunistas não gostam de ser abusado, porque mesmo que a pessoa é comunista, dentro da pessoa existe Deus, porque Deus criou toda a humanidade. É claro que o homem se rebelou aqui na Terra e se tornou mal, mas dentro do ser humano tem Deus, só basta nós expressar. E o chinês também tem, mesmo sendo comunista. E a América tenta destruir a China, fazer da China escravo, como faz a Latinoamérica, e a China se irritou e viu que a América
destruiu a Latinoamérica e começou a comprar partes da propriedades do Brasil e de toda a Latinoamérica para provar, para brigar com a América. Porque a América irritou a China, a América irrita o Brasil, a América irritou o mundo inteiro e ninguém sabe. A China sabe. Eu não sou a favor do comunismo da China, claro que não. Eu não sou a favor de ninguém que não crê em Deus e em Jesus. Mas pelo menos a China, mesmo sendo comunista, nunca atacou a Petrobras até hoje, não atacou a Amazonas, e os que atacam a Amazônia e não deixa nenhum dos nossos presidentes fazer nada ali, inclusive o presidente Bolsonaro, e no passado, são os líderes do meio ambiente, que são todos americanos, judeus, não judeus, europeus, judeus, não judeus, e os israelitas, porque Israel e América é uma só nação, não necessita visto para ir para Israel. Eu fui e vou de vez em quando, que eu sou missionária. Não pode falar, eles odeiam Jesus, que eles dizem que Jesus veio para destruir as leis mosaicas. Eles não gostam de Jesus. E a América se tornou assim. A América já não tem princípio cristão, porque a América não ama o próximo. O amor a Deus e ao próximo é a primeira lei, e a América não tem, ok? Quem está destruindo essas urnas aí é o grupo do terrorista Jorge Soros, que é um composto dos investidores de petróleo, os líderes do meio ambiente, os empresários de todas as companhias multinacional e nacional, e os bilionários e os governos americanos. Fica tudo calado. Todo americano não tem um que fale de tudo que aqui sempre passou. E eu vivendo aqui vi e comecei a investigar. Aí, e o Brasil aí, o presidente Bolsonaro, quando o Lula estava no poder, eles fizeram tudo o que quiseram, da Petrobras, da Amazônia, porque o Lula é um estúpido, é um satanás que não ama a sua própria nação, ama o seu próprio sentimento. E como o Bolsonaro é bom, protege o Brasil, crê em Deus, crê em Jesus, o Lula não crê, o Lula adere o homossexualismo, tudo isso. Então, eles querem destruir o Bolsonaro para poder continuar invadindo e tomando o dinheiro do Brasil, deixando vocês com fome aí, gente. Tem que se alertar, gente. E eles ensinam os da direita aí, que é a China, que está no processo de controlar o mundo. Mentira. A China está irritada com isso e vai fazer muitas coisas porque a América provocou. Mas a China não é o que na história atacou o Brasil, toda a Latinoamérica, destruiu a Venezuela. Foi o Bush com os investidores de petróleo, empresários, bilionário, milionário, presidentes americanos de direita e esquerda e todos os americanos em geral. Vocês necessitam despertar da morte. A América está matando vocês e vocês não têm nem ideia. Vocês sabem que é, mas vocês não querem admitir porque o Biden, o Bush, o Trump, o Trump, eles mentem. Eles dizem que são amigos dos brasileiros, aí se unem com a Europa e os israelitas para atacar o petróleo, a Amazônia e todos os recursos, e invadiu todos os estados em volta de Amazonas. Se vocês forem para Roraima, vocês não entram lá, em muitas estradas que é dos americanos, dos europeus e dos israelitas, e os japoneses também estão sendo trazidos para ajudar no terrorismo americano, o governo japonês. Vocês sabiam disso? É sério, gente? E a América destruiu o mundo. Tem uns pastores de rua americano, eles escondem isso, mas eles falam, depende do país, eles falam. Então, ensinar essa educação de homossexualismo na escola de gênero, decidir o sexo, é da Open Society Foundation, do Jorge Soros, com os investidores de petróleo, empresários, bilionários, milionários, todos os americanos em geral, aqui de Nova York. O centro é Nova York, o centro do terrorismo. Todos os bancos, eles lideram os petróleos, os recursos. A América tem umas 60 associações de leis para prender os outros países, os presidentes, se corromperem, e aí eles não se prendem. Tem umas 60 associações, 70 de lei para controlar o mundo, gente. Vocês não sabem, entendeu? Só o meu nome é Isabel Delira. Quem está? As urnas estão sendo lideradas por esses grupos terroristas americanos, e o Jorge Soros é a linha de frente com a Associação Livre
sem princípios, que é a Open Society Foundation. E essa de ensinar os gêneros na escola é ele. Essa de matar a família com revólver vem tudo daqui, é da América. Essa de entrar, conhecer o namorado e já ter sexo, já alugar um apartamento e entrar e viver junto, aí se fornicando, se destruindo como Satanás, é da América. Entenderam? Eu vivo aqui e eu não apoio. Eu vou contra em nome de Jesus Cristo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E vocês, vá nas redes públicas e diga que é o Jorge Soro com a Open Society Foundation que está fazendo isso. E o Jorge Soro vai aí na política, em todos os países, olhando para os judeus políticos. E encontrou um desgraçado brasileiro que se chama Pedro Abramovel, que é da tribo dos judeus do Silvio Santos. Esse Pedro Abramovel, ele é líder da Open Society Foundation para ajudar a destruir o Brasil em toda a Latinoamérica. O Jorge Soro botou ele de líder da Open Society Foundation, que é a Associação Liberal Sem Princípios, comunista, anti-Deus, anti-Christ. Vocês vão, investiguem. São eles que estão fazendo isso. Tem muitos judeus brasileiros que estão unidos com esses grupos americanos em Nova York. E o centro se chama, a rua principal de Nova York, onde está todos esses terroristas, se chama Wall Street. Traduzindo em português é a parede, street é a rua. A parede da rua dos terroristas, no centro de Nova York. É a América. E todas as mídias, todos os jornais americanos aqui estão liderando aí os terroristas com os judeus e com o Jorge Soro nas urnas para falsificar os votos. E o Lula, eles querem que o Lula ganhe porque o Lula é fraco, o Lula é um covarde, e o Lula facilmente vai deixar eles invadir a Petrobras, a Odebrecht, a Braskem, a usina do Itaipu, a Amazônia e todos os outros benefícios do Brasil, gente. Vão na rede pública e condene o grupo da Open Society Foundation, ok? Jorge Soro, os líderes aqui da América terrorista, que tá cheio, é israelita, americano e europeu, os centros de líderes. E tem uma associação que se chama Shareholder, SHAREHOLDER, Shareholder é a Associação dos Investidores de Petróleo, que foi criado pela América e Europa, e os líderes desses, e pelos judeus, e os líderes são os judeus, e eles vivem aqui na América. A América está cheia de judeu, porque para viver aqui de Israel não tem que ter visto, e para a América viver em Israel não tem que ter visto. Eu vou lá de vez em quando e não tenho que ter visto, que eu sou cidadã. Vocês vão investigar tudo que eu estou falando e ponham nas redes públicas que o Jorge Soro não vai derrubar o Bolsonaro. Não vai, porque o Jorge Soro não tem Deus e Jesus. E Jesus vai proteger. Em nome de Jesus, vocês façam isso agora. Ok? Alright. Deus abençoe o Brasil e a eleição. O presidente Bolsonaro vai ganhar, porque Jesus não vai deixar Satanás, os Soros, fazer isso com o Brasil nem com o mundo. Ok? Tchau, abraço. Faça o que eu falei. Vão nas redes públicas, condena a Open Society Foundation, esses grupos de investidores de petróleo, bilionário, Jorge Soro, esse Jorge Soro e todos, ok? Tchau. Um abraço. Deus abençoe. Façam, por favor. Tchau, tchau.